que é a revisão criminal. E, conforme eu adiantei para vocês, essa semana eu ia estar, já comecei a apurar. Na verdade, eu já apurei a nota de todos os alunos de estágio, só faltando computar esse último trabalho. E sábado vocês entregam na sexta, no sábado eu já dou feedback de como é que é a nota parcial de vocês, né? Então, alguns alunos vão precisar correr atrás, né, de alguma coisa, outros já estão com a nota 6, né, que é o mínimo para ser aprovado, e fazer um pouquinho de terror, né, Malena? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Bem, pessoal, hoje eu tinha ficado de vocês de dar o feedback, e aí eu vou dar o feedback dos trabalhos, né, o que está lá no ambiente de discussão era memoriais e não era um trabalho completo, era para vocês completarem um texto, não sei se vocês recordam, né, eu dava uma parte de memoriais, vocês tinham que complementar com o direito. Então, foi considerado. Eu utilizei um critério, pessoal, de correção muito mais maleável do que normalmente eu, eu utilizo, certo? Nos outros semestres. Porque quando eu comecei a corrigir, e aí há uma dificuldade de a gente não estar em contato em sala de aula, não ter os feedbacks assim mais imediatos, e aí eu vou dizer como é que eu corrigi. Aqueles que fizeram e acertaram, né, pelo menos a peça, e tem um fundamento lógico dentro do que foi proposto, eu considerei 10. Aqueles que não fizeram, obviamente, considerei 0, né? Porque nem sequer fez, não tinham nem o que avaliar. E eu fiz isso porque quando eu comecei a corrigir, se eu fosse utilizar os critérios que normalmente são utilizados, eu ia ter um grande problema de número de alunos que não atingiriam o objetivo como nota final, que é o 6. Porque de 27 alunos, eu considerando dessa forma, eu estou com, ainda considerando dessa forma, de uma turma de 28 alunos, eu estou com 8 alunos sem atingir nota 6. Então, eu tenho mais do que um terço da turma que, mesmo eu considerando esse critério, não conseguiu até o momento a aprovação, né? E isso da turma do horário CD, porque da turma do horário AB eu só tenho 15 alunos, e desses 15 eu tenho 2 que não atingiram. Então, hoje eu estou com 10 alunos que vão ter oportunidades, obviamente, de recuperar essa nota, obviamente os que tiverem interesse, porque há alguns alunos que nitidamente abandonaram, e mesmo que se dê qualquer tipo de oportunidade, não há como recuperar, porque são alunos que a gente percebe que foi abandono mesmo. Por exemplo, o aluno que não fez nenhum quiz, nenhum, aí não, nenhuma atividade, mas continua na lista de matriculados, aí fica difícil a situação. Mas alunos que tenham muito próximo da nota, né, e que esteja faltando um ou dois trabalhos que deixaram de ser entregue, obviamente eu vou oportunizar aí para que outros trabalhos, obviamente, já que eu vou dar o feedback desse para que possam alcançar o objetivo
de nota, né, que seria pelo menos a nota 6. Ok? Então, eu usei esse critério. Fui o mais brando possível, né? O mais. De outra forma, não teria como considerar. Além de ter considerado numa peça que era o agravo em execução não, era o embargo de declaração. Dois alunos, e aí eu já adianto, depois eu vou comentar a peça, fizeram apelação. Mesmo assim, eu considerei correto, porque a questão em si, ela traz o que a doutrina chama de embargo de declaração com efeitos infringentes. E não é aceito doutrinariamente. Então, a doutrina entende que nessa situação caberia realmente a apelação. Então, por haver divergência doutrinária sobre a solução, eu considerei duas respostas corretas, como eu vou, a partir de agora, apresentar para vocês. Então, a primeira peça foi, deixa eu ver, foi embargo de declaração. Deixa eu só aqui encontrar. Deixa eu só encontrar o. Estava tudo aberto já no ponto. E aí meu computador reiniciou, aí fechou tudo. Pronto. Então vamos lá, eu vou colocar na tela aqui para mostrar a vocês. Pronto, já deve estar aparecendo aí na tela de vocês. Então vamos lá. Na peça de embargo de declaração, era uma peça que foi cobrada no exame de ordem da OAB de São Paulo, quando a OAB de São Paulo ainda não tinha aderido ao exame unificado. E trazia o seguinte questionamento, né? O juiz, ao proferir sentença condenando Antônio por furto qualificado, admitiu expressamente na fundamentação que se tratava de caso de aplicação do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, porque o prejuízo da vítima era de R$ 100. Esse parágrafo 2º do artigo 155, ele é utilizado por diversos crimes patrimoniais e é quando o réu ele não é reincidente e é de baixo valor a coisa, certo? Então o juiz considerou isso. Devendo em face de sua primariedade e bons antecedentes ser condenado à pena mínima. Na parte dispositiva, fixou como pena de reclusão de 2 anos, substituindo por uma pena restritiva de direito, fixando o regime inicial aberto. Diante do inconformismo de Antônio com essa condenação, como seu advogado, tome as providências cabíveis para a defesa e rediga a peça processual adequada. Então, pessoal, aqui há uma contradição na sentença. Então, ele reconhece o parágrafo 2º do artigo 155, mas na hora de aplicar a pena, ele aplica de forma diferenciada. Qual é o grande problema dessa questão? O problema dessa questão é que, em base de declaração, ele não tem por finalidade modificar a pena. Então, quando a doutrina entende que quando há mesmo uma contradição e o objetivo é a modificação da pena, o que caberia era a apelação. Então, existe uma divergência sobre
qual a peça a ser adotada, né? Então, apenas 2 alunos fizeram apelação, e mesmo assim eu considerei correta, porque há fundamento, certo, em se utilizar a peça de apelação. Obviamente, uma questão dessa em um concurso, ele chove de recurso, né? E aí a banca tem que se virar para resolver, e muitas das vezes a solução que dá é exatamente considerar 2 respostas corretas. Então, a peça seria embargo de declaração, e a tese seria que não houve aplicação do benefício do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, que foi reconhecido na fundamentação da sentença, ou seja, o embargo de declaração caberia porque há uma contradição. Como eu disse, há posições no sentido que cabe embargo de declaração, né, desse tipo de contradição, mesmo que modifique a pena, que é o chamado embargo de declaração com efeitos infringentes, né? Mas aí eu coloco para vocês que, né, que de acordo, né, com a doutrina, a reforma da sentença não poderia ocorrer por meio de embargo de declaração, certo? Então, a doutrina entende, certo, que não há possibilidade desses chamados efeitos infringentes dos embargos. Por isso, né, que considera-se a apelação também como peça correta para esse tipo de situação. Em seguida, a gente tem aqui a peça, né? Então, a gente tem um embargo de declaração que é endereçado ao próprio juiz que profere a decisão, né? Então, observar que o que é importante aqui é o endereçamento, né? Você endereçar o próprio juiz. Importante aqui, após a qualificação, você colocar o artigo 382 como fundamento do embargo de declaração, por ser juiz singular, né, pessoal? Então, esse seria o fundamento da peça. Sucintamente, descrever os fatos e apontar a contradição, né? Então, a contrariedade entre a parte dispositiva e a fundamentação, né? Já que no dispositivo, na fundamentação, o juiz reconhece que há causa de diminuição de pena do parágrafo 2º do artigo 155, mas na hora de aplicar a pena, desconsidera a sua própria fundamentação. Então, esse seria, né, mais ou menos o que se esperar da solução desse caso, né, que foi o primeiro que consta lá, né, no ambiente de trabalho de vocês. O segundo caso que consta para vocês lá era um caso sobre um recurso também, e era recurso em sentido estrito. Então, eu vou tirar aqui da tela esse documento para colocar o outro. Então, só para lembrar vocês do caso, o caso dizia o seguinte: João, em 5/1/2005, foi denunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, discussão anterior por dívida de jogo, e por o uso de recursos que impossibilitou a defesa, a surpresa com que agiu. Procurado para ser citado, João não foi encontrado, realizando a sua citação por edital e sendo declarada sua revelia. Foi nomeado defensor dativo, que apresentou defesa prévia. Durante a instrução, foram ouvidas 2 testemunhas. A primeira, arrolada pela acusação, afirmou ter visto quando João, por ela reconhecido fotograficamente na audiência, surgiu de repente e logo desferiu disparos em direção à vítima Antônio.
causando-lhe a morte, tendo sabido pela esposa da vítima que o motivo da discussão anterior, em virtude da dívida, era em virtude da dívida. A segunda testemunha, arrolada pela defesa, afirmou que conhecia João há muito tempo, sabendo que na data do fato ele não estava no Brasil e, por isso, não podia ser o autor dos disparos. Oferecidas as alegações pelas partes, João foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado, nos termos da denúncia, sob o fundamento de que o depoimento da testemunha de acusação, por ser ela presencial, merece crédito. Além do que, em caso de dúvida, deve o acusado ser pronunciado, já que, nessa fase processual, vigora o princípio do indúbio pro societate. João, intimado da decisão do dia 15/9/2005, no mesmo dia deu ciência a seu advogado. Questão: como o advogado de João redige a peça processual mais adequada à sua defesa? E aí, pessoal, no caso aqui, seria o recurso em sentido estrito, com o fundamento no artigo 581, que é o que traz os 25 incisos das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, só lembrando a vocês que dentro dos 25 incisos, 7 estão revogados tacitamente pela lei de execução penal, né? Então, dentre esses incisos, 7 deles, não cabe mais reze, mais agravo em execução, e que o inciso 24 não tem aplicação prática, pois fala da conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, coisa que não existe no nosso ordenamento jurídico, certo? Então, deveria ser feito o RES, né? Deve estar aí na tela de vocês já. E com a peça de interposição, né? O fundamento da interposição aqui seria o artigo 581-4 do Código de Processo Penal, observando que o RESE, no pedido, né, na interposição, o pedido, além de que o recurso suba, né, antes tem que ter o juízo de retratação. Então, você só vai pedir para subir o recurso se houver, aliás, se não houver o juízo de retratação, porque se o juiz se retrata de sua decisão, aí não tem. O recurso perde o objeto, não tem mais o que ser avaliado pelo tribunal, né? Então, essa seria aqui a peça de interposição, e em seguida as razões que iriam atacar exatamente a decisão de pronúncia, certo? E aí a tese, pessoal, aqui é que nada de vigorar em dúvida para a sociedade nessa fase do processo. A única fase ainda que admite-se o indúbio para a sociedade aliás, eu vislumbro duas situações apenas. Uma é totalmente contestável, e aí por quem é garantista, que é na fase de inquérito policial, certo? Então, o delegado, na dúvida, indicia. E a segunda hipótese é na fase de execução. E só numa hipótese é quando há a liberação do internado, né? A desinternação daquele que, por estar extinta a periculosidade, né? Então é feito laudo pericial, constatando-se a extinção de periculosidade, e vai se liberar um internado que está cumprindo medida de segurança. Contra essa decisão que vai desinternar, cabe agravo em execução. E nessa hipótese, há entendimento de que ao efeito suspensivo da decisão, ou seja, não se desinterna, e é com fundamento no indúbio para a sociedade também. Então, somente essas duas hipóteses. Então, se há contradição,
durante a ação penal, e é o que há aqui, há uma testemunha que diz que reconhece ele por fotografia, e há uma testemunha que diz que ele nem no Brasil estava fora do país. Então, se há contradição, obrigatoriamente o juiz tem que, não pode pronunciar, certo? Então, essa é a tese do desse reze, certo? Então, é, era isso que vocês deveriam ter colocado lá, colocaram, né? Então, vou repetir, o único dos trabalhos que teve divergência, e eu considerei as duas respostas, foi o embargo de declaração. Nesse, todos fizeram recurso em sentido estrito. Alguns alunos colocaram lá um arquivinho de texto sem nada dentro. Eu não sei se é porque não consegui terminar, mas aí também eu não pude corrigir, obviamente, porque não tinha o que corrigir. Mas ficou como se ele tivesse feito o trabalho, mas ele ficou sem nota, porque o que foi anexado foi um arquivo sem conteúdo. Pode ter sido um equívoco, e aí, obviamente, quem estiver nessa situação vai poder ter a oportunidade de corrigir o problema, certo? Foram, acho que, 2 alunos, certo? E, por fim, pessoal, o, o nosso último trabalho seria um trabalho referente à execução penal. O trabalho seria um agravo em execução. Então, eu vou comentar de outra forma, vou comentar colocando o espelho de correção, como eu iria corrigir se eu fosse corrigir de forma um pouco um pouco mais severa, né? Então, já está aparecendo para vocês, e eu vou ler aqui o caso para que vocês recordem. Dizia o seguinte: fulano de tal, cumprindo pena na penitenciária de Pacatuba, foi condenado a pena total de 9 anos e 3 meses, 3 meses e 29 dias de reclusão, como incurso no artigo 157 caput, ou seja, roubo, né? E o artigo 14, ou seja, tentativa de roubo, né? Não, desculpem. Não é o 14 do Código Penal, não. É o 14 do Estatuto do Desarmamento. E com o 28 da Lei 11.343, que é posse de droga para uso próprio, e com o artigo 61 do... É um agravante genérica, né, do Código Penal. Ter iniciado cumprimento de pena em 1º de fevereiro de 2015, até a presente data, dia 25 de abril de 2018, o condenado cumpriu 3 anos, 2 meses e 25 dias, não considerando o período remido. Conforme consta no atestado de pena feito no dia 22 de fevereiro de 2018, salienta-se que o apenado trabalhou, como ainda trabalha na penitenciária, recebendo pelo trabalho. Entretanto, não se sabe ao certo, pelo atestado de pena, quanto tempo de trabalho o reeducando já trabalhou, para remir os dias de a pena, tendo ainda apresentado bom comportamento carcerário, conforme se constata pela certidão. Pessoal, quando vocês pegam um caso referente à execução, né, tem muitos dados, né, muitas datas, tempo de cumprimento de pena, tempo que ele trabalhou, tudo isso é importante, né? Porque você tem que analisar
todos aqueles direitos que a LEP traz, né, para o apenado. Então, você tem que analisar se cabe livramento condicional, se cabe progressão de regime, se tem que ser computados dias remidos, certo? E aí os dias remidos vão refletir nos, nos requisitos objetivos, tanto da progressão de regime quanto do livramento condicional. Então, nesse caso, caberia essas três coisas, certo? Então, vamos lá, como seria, o que no mínimo deveria ter a peça de vocês. Vocês estão vendo aí, então, uma planilha do Excel? Eu acho que sim. Então, vocês, o que no mínimo deveria ter aí? Ora, se é um recurso, aliás, se é um recurso não, se é um pedido no âmbito da execução penal, né, a gente viu aquelas 2 dezenas de procedimentos judiciais no âmbito da LEP, né? Então, quanto ao endereçamento, é muito fácil, porque é sempre o juiz da execução. Como eu falei, pessoal, caberia tanto o pedido de livramento condicional, quanto a remissão e a progressão de regime. Então, você teria que colocar o fundamento de cada um desses pedidos. Então, seria o artigo 131 da Lei de Execução Penal, com o 83 do Código Penal, que fundamenta o livramento condicional, certo? O artigo 126 da LEP vai fundamentar a progressão, a remissão, e o artigo 112 da LEP fundamenta a progressão de regime. Naquele umas 3 ou 4 aulas que a gente viu, procedimentos judiciais da LEP, por diversas vezes eu alertei a vocês que eu estava fazendo exemplos pontuais, simples, com pedidos individualizados, mas nada impeça que você faça o seu pedido acumulado em uma única peça processual, certo? E aí, em seguida, você teria que qualificar, né, a exposição dos fatos, né? Obviamente, com clareza, coerência, sequência lógica, evitar repetições excessivas, a correta aplicação de regras da língua portuguesa, né? Tudo isso é considerado quando você vai fazer um concurso ou um exame de ordem. Eu acho que eu cheguei a contar para vocês em sala de aula que quando eu fiz o exame da OAB, ainda não era FGV, era CESP, mas eu tirei a nota máxima nas questões subjetivas e errei a peça, mas mesmo assim passei, por conta da correção do português. Hoje em dia, a FGV não considera mais isso, mas em outros concursos pode ser que se considere. E o que é que você tem que apontar? Ora, tanto para a progressão de regime, quanto para o livramento condicional, você tem que apontar requisitos tanto subjetivos quanto objetivos. Então, do livramento condicional, você vai buscar nos artigos 131 da LEP e no artigo 83 do Código Penal. Quanto o fundamento do artigo da progressão de regime, também requisito subjetivo e objetivo, mas fundamentado no artigo 112 da LEP. E observar que dos artigos da LEP, o 112 foi o que sofreu maior alteração pelo pacote anticrime. Então, ao invés de ser a progressão com o sexto, hoje a gente tem progressão com 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, a depender da situação do apenado. Já que o pedido vai acumular com a remissão, veja só, a questão traz que ele trabalhou, mas na certidão do prontuário dele, na certidão carcerária, não tem
não constam os dias remidos. E esse pedido é exatamente para se apurar os dias remidos. Porque apurando-se os dias remidos, ele tem a antecipação da pena e aí garante o cumprimento de requisito objetivo, que é o percentual de cumprimento da pena, tanto para o livramento condicional quanto para a progressão de regime. E a progressão... Professor, Oi. posso perguntar agora ou só no final? Não, vamos, eu estou já terminando, deixa para o final, tá? Ah, tá bom, tá. A progressão de regime seria um pedido subsidiário, né? Então, você vai pedir o livramento condicional, obviamente, após o cômputo dos dias remidos, né? Que vão garantir o requisito objetivo para o livramento condicional, e aí o juiz pode entender que não é o caso. E aí você subsidiariamente vai pedir a progressão de regime. E a progressão de regime, como eu disse, o fundamento é o artigo 112 da Lei de Execução Penal, assim como também o artigo 33 do Código Penal. Então, vamos lá para os pedidos. Então, o primeiro pedido, conceder o benefício do livramento condicional, tem visto o preenchimento dos requisitos do artigo 83 do Código Penal. A reavaliação dos dias remidos no atestado de pena, visto que o reeducando trabalha na penitenciária deste mesmo município, ou seja, que seja colocado no atestado de pena os dias remidos. E aí, subsidiariamente, a concessão da medida de progressão de regime, notadamente para o semiaberto, né? Haja visto que ele está no fechado. Com a emissão do expediente necessário para viabilizar a progressão, né? Visto que o suplicante atende todos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à consecução do benefício pleiteado, né? E o pedido de oitiva do Ministério Público, certo? Então, na peça de referente à execução penal, seriam esses três pedidos. Muitos alunos me perguntaram, né, e eu até adiantei que eram três pedidos. E muitos colocaram três pedidos mesmo. Sim, era Jocélio, né, que estava perguntando. Sim, professor, eu queria só saber como é que apura os dias remidos. Certo. Aqui é dia de trabalho, né? Então, para cada 3 dias de trabalho, vai computar um dia de pena cumprida. Então, vamos supor que a pessoa trabalhe 150 dias, né? Que são 5 meses. 150 dias. Você vai dividir por 3, 150, dá 50 dias de remissão. Então, vai computar como se ele tivesse cumprido 50 dias a mais. Ok? Se ele trabalhar 1 ano, né? Se ele vai dividir por 3, aí ele vai ter 4 meses de antecipação da sua pena. Isso para a remissão pelo trabalho, porque a remissão, Ah, tá. a remissão pelo o filho da Jocélia quer participar. Desculpa, professor. A remissão pelo estudo, o cômputo de a cada 12 horas de estudo, um dia remido, sendo que essas 12 horas devem ser distribuídas pelo menos em 3 dias, podendo acumular o trabalho e estudo. Então, o preso que trabalha 6 horas e estuda 4 horas por dia, a cada 3 dias ele vai ter 2 dias remidos, certo? Então, vamos supor que ele estude e trabalhe 150 dias, né? Então, ele vai ter 100 dias de dias remidos, ok? Ok, professor, obrigada. Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo? Eu vou parar a gravação da aula para vocês ficarem mais à vontade.